Primeiro Coríntios, capítulo 1, versículo de número 26 ao versículo 29. Eu queria usar esse texto, irmãos, porque diante de tudo que a gente viu e presenciou, eu acho que esse texto, ele ilustra bem o que talvez a gente vai tentar falar aqui rapidamente para você nessa noite. Diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Irmãos, esse texto é um texto que falou muito ao nosso coração, porque nós vimos, nesses dias que nós viajamos, que o conselho da IPVO nos enviou nessa viagem, nós vimos essa realidade acontecer, né? Eu vi essa realidade de perto. Como Deus, às vezes, escolhe um lugar impróprio, inapropriado, às vezes pessoas assim, que carecem de tantas coisas, como Deus escolhe, às vezes, um tipo de lugar, um tipo de pessoa, para revelar a elas a beleza, a grandeza, a sublimidade do Evangelho de Cristo. Um lugar inapropriado, um lugar difícil, um lugar inóspito, um lugar onde talvez a gente ache que precise de tanta ajuda, é o lugar que de repente Deus está escolhendo para promover um grande avivamento no nosso mundo. Os irmãos sabem que eu e o pastor Dalmo, nós fizemos uma viagem. Essa viagem foi uma viagem custeada pelo conselho da nossa igreja, foi o conselho que nos enviou para que ali no Egito nós estivéssemos juntos com mais 200 pastores de várias nações e trabalhando em vários lugares do mundo. Tinham pastores, por exemplo, do Iêmen, pastor da Síria, pastor da Arábia Saudita, tinha pastor do Egito, tinha pastores da Itália, tinha pastores de Portugal e a grande maioria dos Estados Unidos e na grande maioria o restante dos pastores no Brasil. Nós fizemos uma longa viagem, passamos 17 horas dentro de um avião, a mais longa trajetória de voo que tem em todas as companhias aéreas, é o voo que nós fizemos. Chegamos então no Egito, e quando nós chegamos lá, nós já fomos visitar a bela cidade de Alexandria. À medida que o pastor for falando, o nosso querido irmão Serginho vai mostrando para vocês. A cidade de Alexandria, não sei se vocês já ouviram falar, ela é uma das cidades que foram fundadas por Alexandre o Grande. Por isso é que ela se chama Alexandria. Ela fica no norte da África, no delta do rio Nilo. É uma cidade muito bonita, que é cercada pelo mar Mediterrâneo. Tem mar na cidade de Alexandria. E a cidade de Alexandria, ela foi o berço também da filosofia e da teologia na época da patrística, dos pais da igreja. Existia em Alexandria uma das 8 maravilhas do mundo. Hoje não existe mais, mas é o belo farol de Alexandria. Você já ouviu falar nele? Esse farol foi destruído e no lugar dele foi construído um forte, que vocês estão vendo aí. Esse forte foi construído no lugar do farol de Alexandria. E esse forte foi construído exatamente para barrar as invasões no delta do Nilo, que é a região fértil do Egito, porque o Egito, tirando o delta do Nilo, o pastor Dalmo deve ter ficado impressionado, é um deserto só. Mas no delta do Nilo é uma riqueza muito grande, porque há muita água por lá. E a cidade de Alexandria fica no delta do Nilo, exatamente lá onde o Nilo desemboca no mar Mediterrâneo. Visitamos esse forte, e esse forte tem algo muito interessante na história. Esse forte ele foi o local
onde a primeira tradução do Velho Testamento do hebraico para o grego foi realizada. A Septuaginta. Já ouviu falar nela? A Septuaginta, ela foi traduzida no ano 300 antes de Cristo. Por quê? Porque como muitos judeus não falavam mais o hebraico, por causa da helenização que Alexandre o Grande trouxe a todo o mundo, eles não conheciam muito bem o hebraico do Velho Testamento. Então a comunidade judaica pediram para vir 70 sábios lá de Israel para Alexandria, para poder traduzir o Velho Testamento para o grego, para que eles pudessem usar na leitura das sinagogas. E aí aconteceu uma coisa bonita, olha como é que Deus faz as coisas. Foi essa tradução da Septuaginta que o próprio Jesus usou. Foi essa tradução da Septuaginta que o apóstolo Paulo usou. Foi essa tradução da Septuaginta que todos os apóstolos usaram, Pedro usou, para poder embasar a sua mensagem no Novo Testamento. Foi a primeira tradução que a Bíblia teve na história, aconteceu nesse lugar. O nome é Septuaginta porque vem de 70. E aí então nós fizemos a nossa primeira parada turística na cidade de Alexandria. Esse aí é o famoso Forte de Alexandria. A gente vê através dessa história como que Deus conduz tudo na história. E a maneira como Ele conduz e prepara para que quando a gente chega e escuta lá em Gálatas, Paulo dizendo que foi na plenitude dos tempos que Jesus Cristo veio ao mundo, a gente vai entender que essa plenitude ela é completa. Então você tem uma língua sendo utilizada agora de maneira universal, você tem o Império Romano preparando estradas, preparando caminhos, então tudo convergiu para que o Evangelho fosse proclamado a partir dali. E a Septuaginta teve influência, inclusive, na maneira como os apóstolos escreveram o Novo Testamento, porque a grande maioria dos textos do Novo Testamento foram escritos em grego. Então você percebe que já houve uma influência aí, né? É muito bacana. É uma estrutura muito grande, irmãos, uma coisa muito linda. O segundo lugar que a gente foi, eu desconhecia e fiquei assim maravilhado, foi a igreja de São Marcos. A igreja de São Marcos leva esse nome porque quem evangelizou o Egito foi Marcos, o que escreveu o Evangelho. Então existe lá a igreja de São Marcos. Marcos foi o grande evangelista do Egito. Hoje o Egito é um país que tem 25% de cristãos por causa do evangelista Marcos. E o interessante é que na igreja de São Marcos existe o túmulo de São Marcos lá até hoje. O autor do quarto evangelho na sua Bíblia, mas na verdade foi o primeiro, né? O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. E nós visitamos a igreja de São Marcos, vimos o túmulo onde está depositado, ele fica na parte cristã de Alexandria. Não se esqueça que o Egito é um país islâmico, viu? Ele foi tomado pelo Islã. Hoje o Egito está debaixo da lei islâmica, mas é um país aberto às outras religiões. Por isso nós fomos num grande complexo, né, de São Marcos e visitamos a igreja. Vocês podem ver dentro da igreja, é uma igreja muito bonita. A religião cristã no Egito é a religião ortodoxa copta, que o próprio evangelista Marcos foi o precursor. E lá tem uma tábua muito bonita escrita na parede, com o nome de todos os líderes e pastores da igreja, desde Marcos até o dia de hoje. Olha que coisa interessante. E a gente viu como não é, o evangelho é bonito, chega no lugar, e lá esse complexo é todo em homenagem aquele que nós lemos aí quase todos os dias na Bíblia, do Evangelho de Marcos, né? Mais alguma coisa, pastor, lá? Posso? Pode, porque você tem que me ajudar, né? O que me chamou a atenção, irmãos, chegando ali? Primeira coisa, a gente vê que a igreja cristã copta, ela foi um outro ramo da igreja que surgiu ali no primeiro século e que divergiu daquilo que a gente vai ver se construir como igreja católica. E, nesse sentido, ela foi muito importante para que a gente preservasse, inclusive, boa parte da teologia que nós temos hoje.
Então, alguns dos grandes teólogos da igreja que lutaram, inclusive, para preservar a doutrina, foram pastores dessa igreja. E eu falei aqui no domingo pela manhã, pastor, na escola dominical, coincidentemente, o capítulo 13 de Atos era o texto que a gente iria meditar aqui. E lá no capítulo 13 é a primeira viagem missionária de Paulo. E lá na primeira viagem, o que acontece? Eles levam João Marcos com eles. Mas por algum motivo, João Marcos abandona a caravana apostólica. E vendo a história ali, eu me emocionei ao perceber, irmãos, aquilo que o pastor inclusive usou aqui no início do texto, no início na nossa abertura, que como a graça de Deus é maravilhosa. Aquele que abandonou a caravana, ou seja, nós somos assim. Muitas vezes nós afrouxamos as cordas, nós deixamos de cumprir cabalmente a nossa missão, mas Deus ele vai atrás e restaura. A história vai dizer, e os textos do Novo Testamento, que Marcos, então, ele é tomado por Barnabé e conduzido para um novo discipulado. A história vai dizer que ele foi discipulado aos pés de Pedro. Então, o evangelho de Marcos, na verdade, seria um evangelho segundo Pedro. E a gente vai ver Paulo, inclusive, no final da vida dele, pedindo para que trouxesse Marcos, porque ele era útil para o ministério. E aquele que abandonou a primeira viagem missionária foi um dos primeiros discípulos a sair de Jerusalém e ganhar um país ao lado de Israel. E, de repente, edificar ali um grupo de discípulos de Jesus. Então, uma história emocionante, martirizado no ano 68, foi decapitado e aí foi sepultado ali. Hoje resta só o crânio de Marcos ali, porque durante as cruzadas o corpo foi levado embora. Mas o crânio estava em outra parte, então permanece até hoje enterrado ali. Fizemos uma longa fila, né, porque tinha muita gente, imagina 200 pastores e mais muitas pessoas visitando o mesmo lugar. Tivemos uma longa espera, porque a tumba onde estava localizado o crânio, né, a cabeça de Marcos, a gente descia uma escada, era bem lá embaixo, então assim, muito calor, né, uma coisa assim muito difícil, mas graças a Deus foi um período muito bacana. E o terceiro lugar que a gente viu rapidamente lá em Alexandria, não poderia ser diferente, foi a Biblioteca de Alexandria, a maior biblioteca do mundo. Ela, na realidade, foi destruída, a original, e eles reconstruíram essa Biblioteca de Alexandria, porque lá estão os originais, né, muita coisa bonita, inclusive dos pais da igreja, inclusive do início do cristianismo, Orígenes, Cipriano, grandes homens na época da patrística, do primeiro século da igreja cristã, escreveram a partir de Alexandria. Alexandria foi um dos grandes centros, junto com Antioquia, Jerusalém, Constantinopla e Alexandria. Foram os 4 centros intelectuais da igreja cristã depois dos apóstolos. E nós pudemos visitar a Biblioteca de Alexandria e olha, gente, é um negócio assim impressionante a construção. Foi tudo muito rápido, a gente não pôde ver nenhum manuscrito, nada assim, mas a gente viu como o Egito está se modernizando muito, inclusive essa biblioteca, né? Foi uma coisa assim extraordinária, uma experiência muito bonita. Amém? É isso? Bom, então vamos para frente. Depois que nós visitamos Alexandria, nós fomos para o local do congresso. O local do congresso ficava numa pequena cidade chamada El Wadi, e nessa cidade tinha um complexo muito bonito que fazia parte da igreja presbiteriana do Cairo. Um lugar, irmãos, maravilhoso, como eu disse aqui domingo, viu, Roberto? 20 hectares, um lugar no meio do deserto, e que Deus foi tão bom com aquele povo, que quando eles receberam um pedacinho de terra de doação, né, nessa cidade de El Wadi, perto do Cairo, todo mundo falou assim, mas isso é bobagem, está no meio do deserto, o que vocês vão fazer com esse pedaço de terra? O pastor Semá Morris, ele falou, não, vamos cavar para ver se tem água. E quando eles cavaram, irmãos, deu água com 7 metros. Imagina só. Quando o negócio deu água com 7 metros, eles não foram bobos, nada. Falaram, nós vamos comprar tudo aqui em volta agora. Porque é preço de banana. Quem quer terra de deserto? E hoje, irmãos, o lugar que é fora dali, um deserto, hoje é um oásis maravilhoso para acolher pastores, líderes do mundo inteiro para fazer retiro e fazer congressos ali. Pra você ter uma ideia, ali tem um hotel, né, pastor? Nível 5 estrelas. 5 estrelas. E é tudo da igreja, irmãos.
tem assim áreas construídas maravilhosas e foi o período que a gente passou a maior parte do tempo. Tem piscina, tem quadra de tênis, quadra de basquete, quadra de vôlei, tem um estádio, Roberto, para 17 mil pessoas que eles construíram lá. É um negócio assim inacreditável, irmãos, e tudo isso aí é da Igreja Presbiteriana do Cairo. Você pode imaginar? Uma igreja que tem 15 mil membros, num país islâmico. E o pastor de lá, nós conhecemos, eu não sei se tem uma foto do pastor Samé, a gente nem é bom mostrar, né? Nem é bom mostrar foto, porque eles pediram a gente para não tirar foto de missionário, de pastor no campo, para não causar constrangimento. O pastor Samé é um homem franzino, um egípcio, pequenininho, de 70 anos, mas vigoroso, uma palavra abençoada, e o tempo todo que a gente ficou aí no congresso, ele ficou conosco. Ministrou ao nosso coração, conversou ali, conversou lá, e a gente ficou maravilhado, irmãos, com as instalações. Vocês podem ver aí que é um lugar, não sei se tem mais fotos, Serginho, só tem essas. Bom, então é isso. Esse foi o lugar que a gente ficou, não é? E eu não sei, eu fiquei maravilhado, eu assim, fiquei pensando e perguntei aos irmãos, falei, puxa, mas como é que vocês conseguiram construir isso tudo? Né? Como é que vocês tiveram recursos para construir tanta coisa bonita e de primeira qualidade? E assim, irmãos, eles falaram, pastor, quando a gente olha para trás, a gente nem acredita. Eu não sei como é que a gente conseguiu construir isso. Foi Deus que foi nos dando, a gente foi conseguindo construir. E hoje, irmãos, é um local que eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito melhor do que muito hotel e muito spa e muita coisa que a gente conhece por aqui. No meio do deserto, no Egito, pertencendo a uma igreja, irmãos. Uma coisa maravilhosa. A gente já orgulhava do nosso Manaim, né? Puxa, Manaim é uma bênção. Manaim é maravilhoso. Manaim é um lugar espetacular. Irmãos, não é comparando, né? Mas quando a gente vê o lugar que esse negócio está e a forma como a coisa tomou lá, a gente só tem que pensar, irmãos, que isso é a mão de Deus, porque é impossível uma coisa dessa ser de uma igreja, né? Então foi um tempo muito precioso. Ali nós recebemos os pastores, os missionários. Ali nós fomos ministrados durante 4 dias nesse auditório que vocês estão vendo. Muito simples, tinha um rapaz tocando um louvor num teclado só. Não tinha banda, não tinha jogo de luz, não tinha fumaça, não tinha telão de LED, não tinha nada que hoje muitas vezes acrescenta para causar um emocionalismo. Não tinha nada disso. Tinha um auditório simples com um microfone, tinha lá um data show projetando as imagens na parede, tinha lá um irmão tocando o teclado e fazendo louvor. Irmãos, e como é que Deus fala no nosso coração? Quando as coisas são assim, são de Deus, né? São coisas simples. Então esse aí é o lugar, chama-se Beit El Wadi. Inclusive o nome do acampamento é o nome da cidade. E aí nós estivemos durante 4 dias. É isso, pastor? Isso aí. Me chamou a atenção também, irmãos, lá vendo a estrutura e vendo esse detalhe deles terem encontrado água, como que a cidade agora está crescendo ao redor do acampamento, porque aí acharam água, então muitas outras pessoas interessadas foram para a região e lá tem tido uma ascensão grande na cidade. E eu já fiquei impactado ali, porque foi esse o grande propósito da nossa viagem. Nós ouvimos acerca daquilo que Deus tem feito, sobretudo nessa região, que aos nossos olhos é tão inóspita para o Evangelho. E nós já vimos ali, por exemplo, falando da estrutura, como que essa igreja tem utilizado uma estratégia interessante. Ao redor dessa estrutura onde nós ficamos, existem outras estruturas, outros complexos, e eles têm então ali levado muitos jovens usuários de droga para uma espécie de casa de recuperação, mas que é, na verdade, um dos grandes trabalhos evangelísticos que essa igreja realiza. Entendendo que a realidade de droga no mundo, no Oriente, no Oriente Médio, é diferente da nossa. Se aqui a gente às vezes vê uma Cracolândia da vida, por exemplo, lá eles lidam com isso de uma maneira muito diferente.
Então há um rigor muito maior, tanto institucional como governos, mas também um rigor das famílias. E muitas vezes, quando um jovem se envolve com droga, ele é abandonado pela família. E essa igreja, então, tem entendido isso como uma grande oportunidade para trabalhar com esses jovens, e muitos jovens têm sido recuperados das drogas ali e também evangelizados. Então, é uma das estratégias que está dentro desse grande complexo da igreja ali. A igreja do pastor Samé tem mais de 2.000 jovens. E eles fazem trabalhos maravilhosos ali. O estádio que eles têm ali de futebol, que fazem cultos, a maioria são cultos de jovens. E uma coisa que me chamou a atenção, Roberto, que todos os dias tem trabalhos lá nesse estádio, nessa quadra, né, grande de futebol, com as crianças das escolas da cidade. Então elas vão para lá, jogam bola, aprendem, tudo lá, nesse local que é o local da igreja presbiteriana. Então veja como eles têm estratégias de evangelização, não é, para a cidade toda e para toda aquela região. Por isso a igreja do pastor Samé cresce, mas assim, cresce assustadoramente na cidade do Cairo, ok? Só um detalhe também, irmão, sobre esse crescimento da igreja. Antes mesmo da gente ouvir os testemunhos, a gente ficou impactado de ver aquilo que Deus tem feito através da igreja que nos acolheu. E, por exemplo, uma das coisas que eles falaram é que eles já não estão mais nem contabilizando o número de membros. Porque como tem muita conversão de muçulmanos, e eles não podem pegar uma ficha, preencher uma ficha, constar os dados das pessoas, então tem muita conversão que sequer consta nos dados da igreja, no relatório da igreja. E eles realizam nesse espaço algumas cruzadas evangelísticas. Então eles levam durante 2, 3, 4 dias seguidos, uma média de 14.000 pessoas, colocam dentro desses estádios, fazem uma grande festa, mas sobretudo com o propósito de pregar o evangelho. E o que eles nos relataram é que tem tido uma média de 1.000 a 2.000 conversões por dia dessas cruzadas que eles têm feito ali. Então foram algumas informações da própria igreja do Cairo que nos impactaram muito, de ver como que o evangelho tem rompido, irmãos, dentro de um lugar onde a gente imagina tão inóspito, tão fechado, tão difícil. Eu, por exemplo, acompanhei lá na Betel, e hoje são missionários também apoiados pela IPVO. Sim. Um casal de missionários que passaram 15 anos ali e falavam das dificuldades, do receio, de como era difícil, às vezes, entregar uma Bíblia, discipular alguém. Mas, irmãos, a minha sensação lá foi de que o cenário mudou drasticamente. E hoje nós temos visto ali, então, o evangelho rompendo e, assim, um número significativo de pessoas se convertendo ao evangelho. Louvado seja Deus por isso. Amém. E teve um dia lá que nós fomos numa visita, tá aí a foto também, no mosteiro mais antigo do mundo. Foi um mosteiro que foi criado, né, fundado no 4º século depois de Cristo. É o mosteiro de São Macários. Visitamos esse mosteiro, entramos lá e tiramos a foto com o líder do mosteiro. O interessante é que a religião copta cristã, os padres podem casar, podem ter filhos, é diferente da igreja católica. Então, na realidade, eles também são pastores, né? São chamados de pastores. Mas o líder, e nesse mosteiro de São Macários, eles não podem se casar, logicamente. São celibatários, dedicam a sua vida à oração, dedicam a sua vida às coisas espirituais, e nós visitamos. Tem um vídeo aí bacana, né, Serginho? Que dentro lá do mosteiro, os pastores, junto com Elias Dantas, nós entoamos, né, ali um cântico, dentro lá do local, um dos locais mais antigos do mosteiro. Eu não sei se tem o vídeo dele aí. Tem, Serginho? Solta aí para nós. É isso aí. Então foi uma visita assim muito bacana, e o que eu notei também é que os monges são muito inteligentes, né? É gente assim, tem uma cabeça, irmãos. Esse senhor de barba, né,
foi ele que nos recepcionou, muito amigo do Elias Dantas, abraçou o Elias, abraçou o pastor Samé, e a gente ficou maravilhado como eles se dão bem, né? A religião copta com os protestantes, a gente vê como, né, existe essa proximidade, e é uma coisa linda de se ver. Okay? Posso acrescentar? O que eu percebi a mais ali nesse detalhe da religião copta? Eles não têm imagem de escultura, eles têm muita dificuldade com a idolatria, eles são bem, como eu diria, eles têm muita simbologia. Então, por exemplo, a roupa preta que o monge utiliza, ela tem uma simbologia. É a ideia de que ele morreu para o mundo e de que ele vive para Deus. Aquele pano que ele usa cobrindo a cabeça, ele tem desenho de estrelas, 6 estrelas de um lado, 6 estrelas do outro, simbolizando os 12 apóstolos. E uma estrela maior atrás, que simboliza, ela é maior do que as outras, simbolizando que Cristo é maior do que os apóstolos. E que Cristo é central na vida da igreja. Então, eles têm algumas coisas muito bonitas. Então, eles têm, por exemplo, o costume de guardar relíquias. Ainda que eles não orem para as relíquias, eles não fazem petições às relíquias, eles guardam. E nesse mosteiro eles dizem que estão partes dos ossos de João Batista e de Eliseu, que a tradição preservou ao longo do tempo e que foi levado até esse mosteiro. Eu gostei da fala do pastor Elias Dantas. Ele disse: irmãos, é uma tradição de 1.600 anos. Então eu prefiro crer no que eles estão compartilhando aqui do que eu, do nada, dizer não creio, não concordo. E ele inclusive fez uma defesa de pesquisas que eles fizeram para avaliar se de fato havia procedência na informação que eles passavam. Então eles são muito estudiosos. A gente perguntou, né? Vocês têm acesso à internet? Eles têm acesso à internet, eles têm acesso a livros. Então são muito estudiosos também, muito dedicados, principalmente à teologia e a escritos cristãos. Bom, então é isso, né, pastor? Nós fomos no mosteiro num dia, retornamos e à noite nós fizemos o nosso culto de oferta de ações de graças, que foi o último dia, o dia de ações de graças. Pena que talvez não tenha nenhuma foto aí, foi um culto muito bonito ao ar livre, onde a gente pôde ouvir testemunhos de muitos pastores, muitas pessoas que falaram, né, de algo que tem um coração agradecido. E ali nós retiramos a nossa oferta para as viúvas do Iraque, por causa de um terremoto que houve no Iraque. Várias viúvas precisavam muito de sustento e o Elias Dantas tirou essa oferta então. Bom, aí no outro dia nós fomos embora para o Cairo e tivemos o nosso dia pesado, um dia longo, cansativo, de visitas, porque você conheceu o que tem no Cairo em um dia. Eu vou dizer uma coisa, meu filho, é difícil. Quando nós saímos lá de El Wadi, nós paramos, no primeiro lugar que paramos foi nas pirâmides, né? Paramos nas pirâmides, as famosas pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, pai, filho e neto. A pirâmide de Quéops tem 148 metros de altura, a pirâmide de Quéfren tem 138 metros de altura, e a pirâmide de Miquerinos tem em torno de 102 metros de altura. Claro, o filho é menor do que o pai e que o neto é menor do que o filho. Vocês sabem que essas pirâmides foram construídas nos reinados dos faraós para guardar as riquezas e o depósito do túmulo do faraó. E é claro que foram saqueados há muito tempo, mas quem quiser entrar no túmulo a partir das pirâmides, podem entrar. Visitamos também, além das pirâmides, não sei se tem uma foto aí, a Esfinge. A Esfinge é conhecidíssima, né? Lá nas fotos. O que é a Esfinge? A Esfinge é um ser com o corpo de um leão e a face do faraó. Ele é tipo um guardião das pirâmides, para guardar as pirâmides espiritualmente. E é bonita a imagem, porque eu tirei essa foto, e é exatamente, a gente dá para ver as pirâmides atrás, né, da Esfinge. A Esfinge hoje está muito destruída com o tempo, o seu nariz foi destruído, a boca, e eles dizem que essa destruição da face da Esfinge aconteceu por causa da invasão da França com Napoleão Bonaparte, que ele chegou até a planície de Gizé e destruiu muitos monumentos que ali estavam. Mas foi um tempo precioso, os pastores não conheciam, né?
Pastor Luciano, eu já tive a graça de estar lá pela 3ª vez. Então, eu fui até o guia dos pastores, coisa linda. Levei os pastores por um caminho dentro de uma construção bonita. Nós fomos lá, né, Noel? Entramos naquele caminho lá embaixo. Eu levei os pastores por ali porque ninguém conhecia direito. Eu falei, vamos comigo. Depois vocês me dão uma ofertinha, tá bom? Do guia, né? E aí os pastores foram todos comigo. Aí a gente bateu foto, enfim, fez tudo aquilo que a nossa caravana, né, Noel, fez. E o pessoal ficou assim impactado. O pastor Dalmo deve ter ficado mais ainda, que foi a primeira vez que ele foi, né, meu pastor? Para vocês terem uma ideia, irmãos, a pirâmide de Quéops, cada pedra da base da pirâmide de Quéops tem 140 toneladas, uma pedra. E aí, irmãos, quando você vê aquele negócio, toda vez que a gente vai, a gente fica maravilhado, né? Como pode a engenhosidade humana lá atrás, né, em 2000 anos antes de Cristo, construir um negócio desse. Mas está lá até hoje para testemunho, né, da história e da engenhosidade do homem. Pastor, o senhor gostou das pirâmides lá, meu filho? Bastante. Foi bom? E da minha opinião, tá, irmãos? Não foram os ETs que construíram as pirâmides. Não foram os ETs. Tá? Foram seres humanos. Seres humanos. 35 mil trabalhadores construíram essas pirâmides. É muita gente, tá bom? Depois das pirâmides, nós fomos para o Museu do Cairo. Uma coisa linda, já está prontinho. É esse aí, ó. Uma coisa de primeiro mundo. E aí levaram muito das relíquias do museu antigo para lá, mas muita coisa ainda está no antigo. A Tutankhamon, aquela máscara de ouro, está tudo no velho. E aí nós fomos, irmãos, no Museu da Civilização Egípcia. Aí você vê as múmias de Ramsés, de Tutmés, de todas lá embalsamadas. Você vê aquelas relíquias maravilhosas, aqueles né, totens maravilhosos dos faraós. Ficamos lá meia hora, porque o Elias... Aquele homem parece que tem uma bateria de 220 volts. Ele toda hora ficava mandando a gente embora, mas pelo menos deu para a gente ver alguma coisa e né, tirar algumas fotos. Tá bom? Aquele ali é o Elias Dantas, para quem não conhece, nosso mestre, né? E foi um tempo muito precioso lá no museu para você ver né, as coisas antigas preservadas ainda. Só um detalhe, pastor, que o pastor Elias Dantas, ele, antes da gente entrar no museu, ele deu ali a opinião dele, porque na verdade não tem como a gente cravar, existem hipóteses sobre aquelas múmias principais que estão ali, e uma coisa que chama atenção é que nós temos uma única múmia feminina. E essa múmia feminina, ela, fazendo o cálculo, ela remonta a um período em que, posterior ali na sequência, do povo de Deus saindo do Egito. Então, qual é a defesa do pastor Elias Dantas, que faz muito sentido? Essa seria a única mulher que assumiu a função de faraó, porque o seu pai não tinha um filho primogênito. E por que o seu pai não tinha um filho primogênito? Uma das teorias é que essa faraoa, essa mulher faraó, ela seria a filha daquele faraó que perdeu o seu filho primogênito quando Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. E na ausência de um filho homem para assumir, ela então assume o governo do Egito na sequência. Olha que coisa interessante. Isso é uma teoria, tá, irmãos? Inclusive o Elias Dantas também disse que aquele homem tem uma cabeça que eu vou te dizer uma coisa. Ele disse que o faraó do Êxodo é o Tutmés II. É o faraó do Êxodo, e estava lá, e está lá, a múmia do faraó Tutmés II. Pastor, por que o pastor Elias Dantas crê nisso? Porque é o faraó que, batendo com a data, era o faraó da época, né, onde o povo de Deus saiu do Egito. Ok? Só mais um detalhe também que eu lembrei enquanto o senhor falava. E tem uma outra múmia lá também, de um desses faraós, que ela é muito importante também, porque ele era conhecido como construtor. Ele tinha um viés mais de arquiteto e ele construiu muita coisa no Egito durante o seu governo. E depois, esses achados não são tão antigos, foram encontrados algumas coisas em achados arqueológicos, e nesses achados foi comprovado pela primeira vez, dentro do relato egípcio, de que os judeus estiveram ali. Então havia toda essa narrativa bíblica, mas não havia nenhuma prova dentro do Egito de que os judeus de fato estiveram ali durante um período tão longo.
mas ficou comprovado através dos achados arqueológicos desse faraó, que tem uma espécie de uma imagem onde ele coloca as nações que ele subjugou, e entre elas estão os judeus. E o interessante é que quando você lê na Bíblia Ramsés, né, porque está lá em Êxodo Ramsés, só que a gente não imagina que Ramsés tiveram vários Ramsés. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, até o 12º, com o mesmo nome, Ramsés. Então é difícil a gente dizer qual era qual, porque o relato bíblico não fala qual, só cita Ramsés, e que foi o grande construtor, né, do Egito Antigo. Bom, depois que nós saímos do Museu do Cairo, nós fomos para um lugar, irmãos, que quem vê pela primeira vez fica impactado. Eu, quando estive lá pela primeira vez, e a minha Tereza esteve antes de mim, nós ficamos muito impactados. Ela se chama Cidade do Lixo. E você vai ver agora por quê. É um bairro do Egito, onde todo o lixo da cidade é reciclado nesse bairro. Então imagina só, a cidade do Cairo é maior do que São Paulo. Agora você imagina o lixo da cidade indo para esse bairro, que hoje se tornou a cidade do lixo. E as pessoas desse bairro, todas elas trabalham na reciclagem desse lixo. Agora, todas as pessoas que moram nesse bairro são cristãos coptas. Esse bairro não tem muçulmano. Esse bairro só tem cristão. Então, no Egito, os cristãos literalmente vivem do lixo. Estão aglomerados nesse bairro, nessa cidade do lixo. Pastor, tem cristãos coptas em outros lugares do Cairo? Claro que tem, nós vamos ver daqui a pouco. Mas nesse bairro, todos os moradores são cristãos coptas. E todos trabalham da reciclagem do lixo. Você pode ver as imagens aí no centro, que a cidade, o bairro é um bairro assim completamente destruído, né? Lixo por todo lado, mas tem escola, tem bares, tem restaurantes. Diz o Elias Dantas que várias escolas já foram construídas ali. E nessa cidade do lixo, irmãos, está acontecendo agora um grande avivamento. Deus está fazendo algo extraordinário nessa cidade do lixo, por causa da igreja construída na rocha do Monte Mocatan, que vocês estão vendo ali à direita. É uma igreja que foi construída literalmente numa caverna, uma caverna gigantesca, que cabem ali 7.500 pessoas, que se reúnem ali para cultuar a Deus. Nós fomos nessa igreja, percorremos as ruas da cidade do lixo, os carros tinham que ficar com os vidros fechados, porque se você abrir o vidro, você não aguenta o cheiro. O pessoal de lá aguenta porque vive lá. Mas lá na igreja do Monte Mocatan, quando nós chegamos lá, né, meu pastor? Você sobe uma colina e vai embora, mas lá em cima, onde é a igreja, você ainda sente o cheiro do lixo. E literalmente o povo vive daquela maneira que vocês estão vendo ali. Chegam diariamente caminhões e caminhões com fardos de lixo, e todo o bairro começa a abrir aqueles lixos e a reciclar os lixos, separar lata de plástico, de papel, e fazem grandes fardos e levam depois aquilo ali para o beneficiamento. Quem faz isso, pastor? Os cristãos. São eles que fazem isso, né? Pastor, eu fui a primeira vez ali, né, irmãos? Então fiquei bem impactado. Esse vídeo aí, inclusive, fui eu que fiz, porque na hora o meu sentimento foi: eu preciso transmitir de alguma forma o que eu estou vendo aqui. E essa habitação dos cristãos ali não foi voluntária. Num determinado momento eles foram expulsos da cidade. E quando eles foram expulsos, eles foram para o lixo, porque era a única maneira que eles teriam de sobreviver. Então, num primeiro momento, eles sobreviveram dos restos que eram jogados ali. E assim, irmãos, é ruim a gente ir num lugar e falar, entre aspas, mal, né? Mas o Cairo é uma cidade suja.
Imagina o lixo de uma cidade muito suja. Então imagina um lugar terrível. E esses cristãos foram morar ali. Mas eu fiquei impactado por ver aquilo que Deus faz no meio de um contexto desse. Porque a gente ouviu a história lá que faleceu, inclusive, tem pouco mais de um mês, do líder copta, que foi fazer uma visita nesse bairro. E quando ele fez a visita, ele viu a condição das pessoas, ele ficou muito impactado. E eles contaram para a gente que isso é a tradição. Há 49 anos atrás, quando ele estava indo embora do bairro, um pedaço de papel veio voando e ele pegou. E quando ele pegou, estava escrito o versículo que diz: eu ainda tenho muito povo nessa cidade. E ele resolveu deixar a igreja que ele pastoreava e iniciar um trabalho ali. Então essa igreja ali no meio da caverna, até um mês e pouco atrás, ele era o pastor. E o que nós ouvimos, irmãos? Das igrejas coptas, ela é a mais evangélica de todas. Ali, por exemplo, se formavam filas de muçulmanos possessos por espíritos malignos, que não sabiam como lidar com aquilo, porque no Islã eles creem na possessão demoníaca, eles creem no diabo. Para eles dão o nome de Gil, é a versão islâmica de Satanás, mas eles não têm o que fazer. Eles não têm uma oração, não existe nada a ser feito quando uma pessoa é possessa. Elas levavam essas pessoas e se formavam filas ali. E esse irmão, então, era usado por Deus na libertação de pessoas ali. Olha que coisa. Nós ouvimos, por exemplo, de curas sendo realizadas ali e de muitas conversões. Foi difícil crer, né, pastor? Mas o espaço ali da caverna, eles disseram para nós que eles já tiveram culto ali com mais de 20 mil pessoas. Né? Então você vai ver provavelmente ali, não sei se tem alguma foto, mostrando o buraco que foi feito na caverna para que ali fosse construída uma igreja. Então foi literalmente cavado na caverna para que fosse construída ali uma igreja. É uma caverna muito grande, tipo um anfiteatro, cheio de arquibancadas, e essa igreja está lá, né? Uma igreja evangélica. E quando a gente estava saindo para vir para o último nosso ponto de encontro, já estavam se aglomerando pessoas para ter um culto ali. Impressionante, né? E o último lugar, irmãos, que a gente visitou, depois que a gente saiu daí, já era tarde já, né? Pastor, mas, pois não. Posso interrompê-lo? Claro. Só porque eu lembrei de uma história lá que eu achei interessante, que resume isso aqui. Um dos pastores que foi conosco é um pastor bastante conhecido. Ele já esteve lá outras vezes e foi contada uma história lá para nós. Ele é pastor foi pastor, agora jubilado, da PIB de Curitiba. E numa das visitas que ele fez ali, enquanto ele andava pelo templo, um diácono aproximou dele e disse assim: você já nasceu de novo? E aí a história que nos foi contada é que ele disse assim: eu sou pastor batista. E o diácono virou para ele e falou assim: não foi essa a pergunta que eu fiz. Você já nasceu de novo? Aí o pastor Elias acrescentou, né? Não sei se é dessa forma, né? Que ele virou e falou: não, eu sou pastor, inclusive sou presidente da Convenção Batista Brasileira. E o diácono falou: mas não foi essa a minha pergunta. A minha pergunta é se você nasceu de novo. Então a gente viu isso lá. Enquanto a gente estava ali presente tirando fotos, veio um desses, né, evangelistas, não sei, e pregou, irmãos. O povo filmou, traduziu. Então eles têm esse ardor evangelístico ali. Mais do que turismo, né? A gente viu isso lá. Tem a foto aí da caverna. Aqui tem a metade dela. Tá? Então aqui que vocês estão vendo na foto central é a metade dessa igreja na caverna. Ali é a porta de entrada da igreja. Isso. E essa igreja, irmãos, tem uma coisa muito peculiar, que ela tem afrescos na rocha, encravados na rocha, esculpidas de cenas da Bíblia. Então toda a parede de rocha é esculpida com a ressurreição de Cristo, com Jesus, Maria, José e o menino no burrinho, com cenas das Escrituras, mas esculturas gigantescas encravadas na rocha. Então a gente vê como a coisa foi bem feita e bem organizada ali, né? Ali é onde é o local do culto, e vocês veem no fundo um pouco da lateral da igreja, onde tem as arquibancadas. E você imagina aquilo tudo num formato de anfiteatro até aqui. Daí vocês verem... Hã?
É dentro da caverna, a pedra que é o teto da igreja. E ela abre para o lado de fora, lá. Então, irmãos, é um negócio impressionante. Eu nunca vi isso na minha vida. É uma coisa que impacta a gente quando a gente chega. E ali Deus tem se movido no coração até dos muçulmanos nessa igreja. Muito muçulmano tem frequentado os cultos aqui. Coisa impressionante. Tá bom? Que bom, Serginho, que tinha as fotos. Vamos lá, vamos para frente. Para chegar aí, você tem que passar dentro da cidade do lixo. Ela é na cidade do lixo. Imagina a cidade do lixo, você sobe uma colina, vai subindo, ruas estreitas, e chega lá em cima, é a igreja do Monte Mocata. Tem que passar na cidade do lixo para chegar na igreja. Agora, uma coisa, né, pastor, que chamou a atenção, porque o pastor Dalma, ele é mais assim, ele é mais sensível a essas coisas de alimento, né? Ele é mais assim, ele é mais, entendeu como é que é? Mas o que, Camilo? Delicado. É Nutella, não é aquela coisa raiz igual o pastor Revilu, não. Nós passávamos na van, nós estávamos em 3 ou 4 vans. Nós passávamos nas vans, naquelas ruas que vocês viram aí, entulhadas de lixo, e as pessoas vendendo assim pão, doce, salgadinho. Entendeu como é que é? No meio ali daquela coisa toda. Aí você ia lá, comprava um pão, um troço qualquer, enfiava debaixo do braço, saía comendo. Está vendo como é que é? O pastor começou a passar mal só de ver. Ele já começou a... meu pastor, é duro, bicho, é duro. Vamos lá, olha que bênção esse lugar, irmãos. Tem lá no lugar do... Porque lá no Egito, como eu disse, no Cairo tem lugares cristãos, isso, né? Esse é um bairro cristão também. Lá em cima, na igreja ainda da caverna, eu vi um versículo, e aí eu quero trazer para a passagem, né? Lá tem um versículo escrito assim grande, esse versículo está escrito assim em letras grandes, Isaías 19, 25, que diz assim: porque o Senhor dos exércitos os abençoará dizendo, bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. É bonito, irmãos, a gente poder viver uma experiência como essa, porque para mim ficou ainda mais forte. Claro, a gente já crê nisso, mas ficou mais forte, mais visível aquilo que a gente prega, aquilo que a gente lê nas Escrituras. Deus não é Deus de um povo exclusivo, de uma nação exclusiva. O Evangelho, irmãos, é para todos os povos, para todas as nações. E a gente percebe detalhes, a gente se importa com detalhes que às vezes passavam despercebidos. Eu voltei inclusive a ler Mateus essa semana, e lendo Mateus, relendo o detalhe da passagem do nosso Senhor Jesus Cristo com a sua família pelo Egito. Não sei se você sabia, mas naquele momento em que ele foge, que José e Maria fogem com o menino de Herodes, a Bíblia diz que eles vão para o Egito, e eles passaram cerca de 5 anos, porque a Bíblia diz que eles só retornaram quando Herodes morreu. Então esse lugar que nós fomos é um dos lugares que a tradição copta diz que a família do nosso Senhor, José, Maria e Jesus, permaneceram por 3 meses. Qual é a razão, além da própria tradição, para eles atribuírem isso? Porque naquela época, uma das coisas que numa peregrinação era fundamental, era encontrar água. E esse local, infelizmente eu não tirei a foto do poço, mas ali embaixo há uma caverna, essa foto da direita e da esquerda, uma caverna onde eles dizem que era a caverna onde a família, né, José, Maria e Jesus, a Sagrada Família, passaram esses 3 meses, mas um pouco antes tem um poço. Então eles dizem que foi ali que eles permaneceram dentro dessa jornada que eles fizeram durante 5 anos pelo Egito. Então uma experiência também muito interessante. E de ver inclusive que mesmo no Evangelho, Deus já está conduzindo a história, Jesus deixando ali um rastro, vamos dizer assim, no Egito, e esse rastro sendo um instrumento inclusive para impulsionar a fé cristã. Então a gente percebe esse detalhe muito bonito nessa história. Uma pergunta aqui que eu queria fazer para o senhor. O que mais te impactou lá nessa viagem? O que Deus mais falou ao seu coração? Então, eu até postei algo nesse sentido,
Claro, irmãos, esses lugares são maravilhosos, a experiência de passar por lugares assim são muito boas, muito, né, marcantes. Mas o que mais me marcou foram os testemunhos que nós ouvimos. Tanto dos pastores, missionários que passaram ali, como de conversões. Nós ouvimos ali presencialmente a conversão de muçulmanos. Isso não é uma história que contaram para a gente. Nós tivemos ali, por exemplo, esse cuidado. A gente não podia fotografar, porque tinham pessoas ali que elas, de certa forma, estavam se colocando em risco para estar ali testemunhando. Então nós tivemos relato de que tinha, por exemplo, gente que chegava para dar um testemunho 15, 30 minutos antes do horário que ele iria falar. Ele falava, 15, 30 minutos depois, ele entrava no carro e ia embora. O nome não era o nome real, era um nome fictício, porque a pessoa sabia que ela corria risco. Tinha gente atrás dele. Então, irmãos, o que me impactou ali? A gente tem a impressão de que o Oriente Médio, de que a África tem sido tomado pelo islamismo e que há um aumento de perseguição que tem feito a igreja recuar. Mas para mim ali ficou muito claro, irmãos, que isso não tem acontecido. Apesar é real, aumento da perseguição, aumento da oposição, há algumas atitudes bem extremas sendo feitas com cristãos que se convertem, mas nós ouvimos histórias, irmãos, de lugares que a gente nem imagina e que o evangelho tem crescido exponencialmente. E isso impactou muito meu coração. Eu confesso que, assim, dentro das grandes experiências que a gente vive na jornada de fé, essa foi uma das grandes experiências de vida que eu tive. De ouvir ali em loco, ouvir as próprias pessoas que estão realizando esses trabalhos, dizendo para a gente de lugares que a gente não imagina, e o evangelho tem crescido e tem incomodado, inclusive, pela maneira como ele cresce assustadoramente. Vou te dar um exemplo. O Irã, hoje, é um país onde muitas pessoas têm se convertido. Talvez você pense, é o berço da oposição à fé. Mas Deus, irmãos, não está limitado ao homem, aquilo que o homem faz para barrar o evangelho. Nós sabemos que desde o início, essas duas verdades, elas caminham sempre juntas. Oposição à fé, mas a igreja progredindo, avançando, e as portas do inferno não prevalecendo contra a igreja. Às vezes a gente pensa assim, isso é uma verdade aqui no Brasil. Não, irmãos, isso é uma verdade global. O evangelho segue avançando em toda a terra. Louvado seja Deus por isso. Os irmãos sabem que Israel faz fronteira com o Egito. Os irmãos sabem disso. A faixa de Gaza está a 400 quilômetros do Cairo. Israel faz fronteira com a faixa de Gaza, inclusive. Inclusive, hoje, a nação de Israel é o chamado corredor humanitário. Eles estão conseguindo retirar do Egito, eles estão conseguindo retirar, inclusive cristãos, inclusive protestantes, irmãos nossos na fé, da faixa de Gaza e indo para o Egito. Eu disse aqui domingo, meu pastor, que nós tivemos lá no nosso acampamento um casal da faixa de Gaza, de cristãos da faixa de Gaza com 2 crianças. Eles conseguiram, a Igreja Presbiteriana do Cairo, o pastor Samé Morris, conseguiu retirar esses irmãos da faixa de Gaza e trazê-los para o Egito. Eles não podem retornar mais. Agora, com respeito ao Egito, a guerra, né, meu pastor, nós não ouvimos absolutamente nada sobre a guerra. Nada. Quando a gente ligava a televisão, o pastor Dalmo entende bem o árabe, porque ele é descendente. Quando a gente ligava a televisão e a gente via os noticiários, né, meu pastor, nós víamos muitas cenas, viu, Noel, da guerra. Lá o negócio passa escancarado. Aqui a gente não sabe de nada. Mas não sabe porque a mídia não deixa saber. Porque quando a gente liga a televisão lá, as cenas são chocantes. Lá não tem filtro não, viu, irmãos? As cenas da guerra são chocantes. Mas guerra, assim, lá, localizada, no Egito, nós não vimos absolutamente nada. Tá bom? Só um detalhe que me chamou a atenção. Faixa de Gaza. Hoje nós temos mais de 1000 cristãos evangélicos na faixa de Gaza.
Então, quer dizer, mesmo um lugar tão fechado também, onde você tem ali um islamismo radical no governo, você tem a igreja avançando, né? Claro que no contexto de guerra tudo muda, né? Mas a gente viu que até mesmo ali, né, o evangelho segue avançando. E para finalizar, só para vocês conhecerem um pouco, uma imagem mais bonita, mais tranquila, o famosérrimo, né? A joia do Nilo, a vida da nação do Egito está aí, ó, é o rio Nilo. Se tirar o rio Nilo do Egito, o Egito vira um deserto. Espero que, né, um pouquinho daquilo que a gente viveu, a gente quis compartilhar com você. Pastor, qual a sua impressão de tudo aquilo que o senhor viu? A impressão, irmãos, que eu tive é o seguinte: o Egito é um celeiro de construção humana, de portentos humanos no passado. Mas a impressão que eu tive é que muito mais bonito do que o homem construiu no passado é o que Deus está fazendo no presente. Nada se compara a isso. Nada se compara ao evangelho entrar na Arábia Saudita, sendo que o próprio príncipe da Arábia Saudita está criando escolas de discipulado. Isso não tem preço. Não tem preço, irmãos, o que Deus tem feito através de um lugar tão inapropriado. E como Deus tem levantado uma igreja forte, vibrante, alegre, que serve a Cristo com destemor, lá naquele local. Que seja um exemplo para todos nós. Amém?